Vontade de ficar aqui, irmãos, pedir para eles cantarem o resto da noite, né? Acho que eu vou carregá-los para as congregações comigo, eu prego e eles cantam. Aí a gente não precisa mais fazer muita coisa, né? Um toca, outro canta aí. Graças a Deus. Obrigado, Samar. Obrigado pela mensagem. Hoje pela manhã, irmãos, pensando no ano que nós vamos iniciar, falamos da necessidade que temos como igreja de estarmos unidos, de estarmos juntos. Fiz uma dinâmica com os irmãos aqui, botando os irmãos para passarem aqui em cima de um pedaço de ferro, e de 8 que tentaram atravessar o ferro, só um escapou, porque todos os outros caíram, não tinha mais ninguém, né? Então, só um se salvou. Se fosse uma igreja, a situação era dramática, né? Um salvo entre 8, era muito terrível. Usamos o texto bíblico de Marcos 2, quando a Bíblia diz que 4 amigos resolvem levar um companheiro deles para Jesus, para que Jesus pudesse fazer a cura da sua enfermidade. Então, naquela leitura bíblica, enfatizamos a necessidade que temos como igreja de que cada um considere o seu trabalho importante, que cada um saiba que o que faz é importante no reino de Deus. Não há trabalho dispensável no reino de Deus, né? Alguns dos irmãos desta igreja, por exemplo, não conseguem mais vir aqui ao templo, dadas questões de saúde, de idade, mas esses irmãos não são menos igreja do que somos. Alguns destes irmãos oram por essa igreja constantemente, e muito do que acontece aqui é fruto da oração deles, nem é fruto nem da pregação do pastor e nem do trabalho dos irmãos que estão aqui. Então o trabalho de cada um de nós no reino de Deus é imprescindível, não importa. Hoje, quando eu cheguei, por exemplo, essa mesa estava do lado ali até a hora que eu cheguei. E eu dizia aqui para o grupo, nós precisamos de uma mulher para ver essas coisas, né? Porque a gente chega e às vezes está tudo fora do lugar. E isso não é menos importante do que o grupo que toca, ou a Samar que canta, ou eu que prego, né? No reino de Deus, cada um tem um trabalho importante. Se aqueles 4 amigos não entendessem isso, algum deles achasse que o que estava fazendo não era importante, o companheiro não chegaria a Jesus, porque alguém abandonaria a maca, alguém largaria o seu canto da maca, e os outros não dariam conta de levar o companheiro. Por outro lado, também é preciso entender que tem que ter união. O trabalho de cada um é importante, mas é importante que todos estejam unidos. Você já pensou 4 amigos carregando uma maca ou uma rede, né? Isso é muito comum no interior. Você mete um pedaço de madeira no punho da rede, né? E ficam 2 na frente e 2 atrás, levando o enfermo. Isso é muito comum no interior. Então você imagina se os 4 não estão unidos, não têm a mesma cadência, o mesmo passo para levar o outro. Imagina. Eles precisam estar unidos, eles precisam juntar as forças. E eu tentei mostrar para os irmãos a dificuldade daqueles homens, porque ao chegar na casa e se deparar com a casa cheia, tinham que colocar o companheiro no telhado. Então, muito mais necessário era a união deles, era o esforço conjunto para que o companheiro fosse levado ao teu telhado e depois, aberto o buraco, descê-lo até Jesus. Por último, destaquei a importância de que a gente tem que ter um foco comum. O foco daqueles companheiros, daqueles amigos, era levar o enfermo até Jesus. Esse era o propósito, era o foco deles. Eles não tinham outra coisa em mente. A cura era com Jesus, mas a eles cabia colocar o enfermo na frente de Jesus. E eles não desistiram, eles não pararam até que conseguiram colocá-lo frente a frente com Jesus. Tiveram a dificuldade da multidão, tiveram a dificuldade de subir no telhado, tiveram a dificuldade de descê-lo do telhado, mas nada disso os impediu de persistir, nada disso os impediu de valorizar o intento de colocar o amigo frente a frente com Jesus. Na igreja nós precisamos entender essas mesmas verdades. O trabalho de cada um é importante, mas temos que estar unidos.
se cada um vai para um lado, se cada um puxa para um lado, ou se cada um se vê como inimigo do outro, ou se cada um se vê como eu preciso chegar e ele pode ficar, ou então o que eu faço é mais importante do que o que ele faz. Se nós nos degladiamos, nós não precisamos do inimigo, ele pode ficar lá fora assistindo a gente se derrotar, né? Às vezes eu penso isso, que o diabo não precisa de muito trabalho não, ele só semeia alguma coisa no nosso meio e ele vai assistir. Ele fica de camarote assistindo o que a gente está fazendo. Ele não precisa fazer muita coisa, a gente resolve para ele. Precisamos, como igreja, entender, e nós dizemos isso no boletim da igreja cada domingo, que nós queremos ser uma igreja, é o que mesmo que nós dizemos? Uma igreja o quê? Nem pescando, né? Uma igreja agradecida, vibrante e missionária. Vamos dizer juntos? Queremos ser uma igreja agradecida, vibrante e missionária. Se somos uma igreja agradecida, irmão, então você vai ser grato, você não vai ficar reclamando, você não vai ficar choramingando. Ó céus ou vida, você vai agradecer. Se somos vibrantes, você não vai cantar como quem está levando defunto para o cemitério, você vai cantar com vibração. Mas também você vai fazer o que abraçar com vibração. Se é missionária, a gente não pode desistir de alcançar esse Piauí para Cristo Jesus. E não só o Piauí, porque não só tem perdido no Piauí. Tem no Brasil, tem no mundo. Hoje à noite, eu queria abordar com os irmãos uma outra faceta desta mesma verdade, ou deste mesmo momento de final de ano, início de novo ano. E isso está na pastoral. Pastoral eu dei o título Fechado para Balanço. Hoje a gente quase não vê mais isso no comércio, porque com a tecnologia o balanço é feito todo dia, não é? Então quando você compra um item e passa no caixa, o caixa é obrigado, mesmo que você pegue 2 sabonetes, mas você pegou um de um tipo de perfume, outro de outro tipo, ele é obrigado a passar os 2, porque automaticamente isso já cai no sistema e que já diz que o estoque lá tem X a menos e que a lucratividade do patrão é isso a mais. Então isso é automático. Mas no passado, que não tinha essa tecnologia toda, fechado para balanço era comum. Depois dessas festividades de final de ano, a gente passar aqui no centro da cidade e encontrar algumas lojas fechadas mesmo, literalmente, e a placa fechado para balanço. Até era o momento que o dono da empresa parava todo mundo, trancava dentro da loja e vamos ver o estoque, vamos ver o que nós vendemos e vamos ver que lucro eu tive. Se dá para seguir assim, ou a gente muda de ramo. Eu quero pensar com os irmãos que no final de ano, início de um novo ano, a gente deveria fechar para balanço. Não só a igreja como igreja, mas a gente individualmente. A minha vida pessoal, fechar para balanço. A gente então diante de Deus dizer, Senhor, vamos aqui fazer o balanço. O que tem no meu estoque espiritual? O que lucro eu produzi para o reino do Senhor? Dá para continuar ou eu peço arrego? Dá para continuar ou eu peço misericórdia e clemência? É mais um ciclo que a gente fecha, então é hora de autoavaliação. É tempo de nos perguntarmos muito mais do que o que eu acho, o que o irmão acha. É tempo de nos perguntarmos o que o Senhor acha. Como é que o Senhor nos avalia como igreja? Como é que o Senhor nos avalia como crentes? Por exemplo, naquele texto que eu mencionei para os irmãos, do irmão Márcio, quando ele diz que o sonho dele é cada igreja, a cada 100 membros ter uma congregação, e quando eu contei o nosso caso, ele disse que nós estamos de parabéns e etc, e mandou que o pastor Sócrates lesse isso, o pastor Fernando Brandão, e saiu distribuindo para todo mundo, a gente assim como bam de missões, né? E eu ainda vou postar para ele dizendo que nós estamos longe de sermos exemplo ou modelo. Estamos longe, porque na avaliação de Deus eu acho que nós não estamos tão bem assim não. Pode ser que não, aos olhos dos homens a gente esteja
prosseguindo bem, mas eu não vejo que aos olhos de Deus nós estejamos tão bem. Então, mais importante do que perguntar o que o irmão acha, é importante perguntar qual é a avaliação que Deus faz da minha vida cristã. Qual é a avaliação que Deus faz da nossa vida enquanto Igreja Primeira de Teresina, 98 anos de existência. No livro de Daniel, capítulo 5, verso 27, há um momento de uma avaliação terrível ali. Deus resolve avaliar o rei Belsazar, um rei babilônico, um império que dominava o mundo. E a conclusão de Deus naquela avaliação foi esta: pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste e foste achado em falta. Sabe, o imetro de Deus fez assim: Belsazar, você está dizendo que aqui tem 200 ml. E aí o imetro de Deus mediu e disse: não dá, está aquém, está abaixo. Foste achado em falta. Belsazar profanou os vasos do templo do Senhor, usando-os numa festa pagã. Deus o pesou e achou em falta e tomou a seguinte decisão: o teu reino será entregue aos medos e persas. Avaliação do Senhor negativa. Decisão do Senhor acabou, encerrou o seu reino. Encerrou. Isto foi durante uma grande festa. Toda a realeza do império estava ali. E eles estavam usando os vasos de ouro que haviam sido tirados do templo em Jerusalém, quando eles destruíram o templo e levaram os vasos, e levaram muitos cativos como escravos. Eram a nação mais poderosa da terra, mas o rei não entendeu que Deus os tinha usado para punir o povo de Deus que estava em pecado, mas que eles não podiam zombar de Deus. Então eles usaram os vasos do templo do Senhor numa festa pagã, numa espécie de zombaria de Deus. E em meio à festa, algo extraordinário acontece, porque aparece na parede do salão de festa uma mão misteriosa, que escreve também uma frase misteriosa, porque eles não conseguem entender a língua. Mene, mene, tekel, farzim. Acabou a festa, todo mundo ficou maluco. Que mão é essa? A mão desapareceu, mas a frase ficou lá. A frase ficou como quem fosse feita a fogo na parede, não saiu de lá. Chama tudo que é intérprete, tudo que é mago, tudo que é adivinho, e ninguém consegue decifrar nada. Então alguém lembra-se do servo de Deus Daniel, diz: aquele homem é capaz de interpretar tudo. E Daniel então vai lá e lê a frase e diz exatamente isto. Deus está dizendo: pesado foste na balança e foste achado em falta, e o teu reino entregue aos medos e persas. A Bíblia, irmãos, claramente diz que haverá um juízo para todos nós. Eu já preguei sobre isso aqui. Em 2 Coríntios 5,10, a Bíblia diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Lá em Mateus 25, a partir do verso 31, a palavra diz:
Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra também diz assim, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versos 11 e 12. Isso é patente na Bíblia. Isso é patente. O problema é que nós sempre imaginamos que esse juízo de Deus está muito longe. Nós sempre imaginamos que Deus vai nos julgar na volta de Jesus, e quando vai ser a volta de Jesus, ninguém sabe. Então nós muitas vezes, por conta de acharmos que o juízo está distante, nós vivemos uma vida cristã relapsa. Nós vivemos uma vida cristã descuidada. Nós vivemos na presença de Deus como se não estivéssemos na presença de Deus. Nós esquecemos que quando Deus diz para Belsazar: pesado foste na balança, Deus está dizendo isso para cada um de nós todo dia. Deus está pesando os nossos atos todo dia. Observe, Belsazar não foi pesado na balança da sua reputação. Não era uma questão de que ele era o rei do maior império do mundo, era o rei mais importante do mundo. Não foi na sua reputação que ele foi pesado. Ele não foi pesado na balança dos seus amigos que estavam lá festejando com ele e comemorando com ele. Ele nem sequer foi pesado na balança dos deuses da Babilônia, que eram muitos. Ele foi pesado na balança de Deus. A balança de Deus não tem falsificação, não tem adulteração. A balança de Deus é a balança do peso justo, nem mais, nem menos. Peso fiel, peso justo. O resultado foi, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo recebeu o reino tendo cerca de 62 anos de idade, Daniel 5, 30 e 31. Pesado foste na balança e achado em falta. E na mesma noite, o reino estava entregue aos medos e persas. Meus irmãos, eu fico tremendamente preocupado que muitos estão no pecado, muitos estão na vida negligente, como se nada acontecesse. Na verdade, muitos fazem um pecadinho aqui, o outro ali, o outro acolá. Muitos vivem uma vida cristã sem muito compromisso, sem muito significado. Como não acontece nada, então eles imaginam assim: isso não é muita coisa para Deus não, porque se fosse eu já tinha sido castigado. Como não fui, aí continua aquela vidinha sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade diante de Deus. Imaginam que Deus não vai julgá-los. Não entendem que quando isso acontece, nada mais é do que a misericórdia de Deus, que nem eu compreendo e nem você, porque se fosse por mim, o cacete descia. Mas a misericórdia de Deus é tamanha, que Deus está dando a você chance de arrependimento, tempo para arrependimento.
Não pense que o fato de você ter uma vida negligente, de você ter uma vida irresponsável diante de Deus, não imagine que o fato de você viver um pecadinho aqui e outro acolá, e aparentemente não acontecer nada, não imagine que Deus está aprovando o seu erro. Não imagine que Deus não está vendo o seu erro. Não imagine que Deus não está pesando os seus atos. Não imagine isso, em nome de Jesus. Na verdade, cada vez que isso acontece, Deus está dando a você oportunidade de arrependimento. E Paulo diz isso em Romanos 2, verso 4. Paulo diz aos romanos, e ele está falando de pecado, ele está falando de gente que julga o outro, ele está falando de gente que prega a lei e não vive a lei, ele está falando de gente que diz uma coisa e faz outra. Então Paulo diz assim, não imaginem que Deus não está vendo. Ele diz, Deus está dando a você tempo para se arrepender. Se você está na apatia, na frieza espiritual, e pensa que Deus não está levando isso em conta, é mero engano. Ele não apenas está lhe dando tempo para arrepender-se, mas é melhor você aproveitar enquanto Deus está lhe dando tempo. Eu quero que você preste atenção na carta de Paulo aos Coríntios. Lá no versículo 30 do capítulo 11 tem um exemplo claro do juízo de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja problemática demais. Os crentes viviam em constantes divisões, até levando uns aos outros aos tribunais para provar que seus direitos eram mais importantes do que o do outro. A igreja era tão dividida que uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e aqueles que não queriam ser de Paulo ou de Apolo diziam que era de Cristo. Então tinha divisão de todo jeito. E porque aquela igreja era uma igreja rica nos dons espirituais, eles não entendiam que os dons eram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a unidade da igreja. Os dons terminaram dividindo a igreja. Então quem falava línguas achava que era mais importante do que o outro que simplesmente ensinava. E então os dons que eram para a unidade fizeram com que a igreja se dividisse entre quem é mais espiritual, quem é menos espiritual. Isso foi tão grave que quando eles foram celebrar a ceia, ou quando eles celebravam a ceia, uns comiam tanto, outros ficavam sem nada, uns bebiam tanto vinho que se embriagavam na ceia do Senhor. Mas lá no versículo 30, do capítulo 11 de 1 Coríntios, a palavra de Deus diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. A tradução na linguagem de hoje diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Irmão, em nome de Jesus, último culto de domingo nesse ano. Em nome de Jesus, me escute. Em nome de Cristo Jesus, abra o seu coração. Aqui tem uma coisa muito séria. A palavra de Deus está dizendo que aqueles crentes foram tão relapsos na sua vida cristã, foram tão irresponsáveis com as coisas de Deus, que Deus mandou doença, Deus mandou fraqueza e Deus mandou morte. Morte. Pastor, o senhor está me ameaçando? Não, irmão, eu estou pregando a palavra, eu não posso esconder isso de você. Eu não posso dizer para você que Deus vai ser compassivo com o seu pecado. Eu não posso dizer para você que Deus vai passar a mão na sua cabeça e deixar você continuar o caminho do erro. Eu não posso dizer para você que Deus não pesa os seus atos. Eu não posso, porque se eu esconder isso, eu sou negligente como pregador da palavra e eu darei conta a Deus, e eu não quero dar conta a Deus disso.
Em nome de Jesus, entenda, a Bíblia está falando de uma igreja do Novo Testamento e dizendo que muitas das doenças que tinham no meio do povo era fruto, era resultado do pecado, era juízo de Deus. E muitos que viviam fracos, e esse fraco pode ser fraco fisicamente, gente cheia de apatia, de moleza, gente que mais dorme do que fica acordado, mas pode ser fraqueza espiritual, gente que não tem mais vigor espiritual. E ao mesmo tempo a palavra está dizendo que muitos foram ceifados pelo Senhor. Irmão, isso é sério demais. Isso é muito sério. A gente não pode brincar com as coisas sagradas. Lá no Velho Testamento, o profeta Jeremias menciona um fato neste sentido muito triste que ocorreu com o povo de Deus. Jeremias 8, a partir do versículo 18. Diz o texto: oxalá que eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de toda a extensão da terra. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas, com as suas vaidades estranhas? E o profeta conclui assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto apoderou-se de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não se acha lá médicos? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Meus irmãos, é o choro do profeta, é o coração rasgado de ver o povo no pecado e o povo longe de Deus, e ele dizendo então: eu clamo, eu estou contristado, eu estou comovido, e ele diz: eu vivo de espanto, porque o meu povo, a filha do meu povo, se afastou do Senhor. Ele diz: não há bálsamo em Gileade, não há médico, então por que ela não é curada? E o mais triste é a conclusão dele: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O profeta estava desolado em ver o povo longe de Deus. O profeta chorava. O profeta perguntava se lá não tinha um bálsamo, mas o povo estava sem unção. O povo tinha médico, mas estava sem cura. E a conclusão triste é: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O profeta diz: passaram-se todas as oportunidades, e nós estamos perdidos. Não aproveitamos nenhuma. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste pensar que Deus deu tantas chances, tantas oportunidades. A cega foi embora, o verão foi embora, e o povo continuou perdido. Mais um ano, mais uma oportunidade que Deus lhe dá. Quantas você quer ainda? Quantas você espera ainda? Quantas? Você vai deixar passar mais essa? Pergunte-se: como está a minha vida? Como é que está a minha vida na balança do Senhor? O Senhor olhando os seus atos, o Senhor olhando o seu testemunho, o Senhor olhando a sua vida, que é chamada de cristã, como é que Ele pode pesá-la? Como é que Ele pode avaliá-la? Ele pode dizer: muito bem, servo bom e fiel? Ou servo mau e negligente? Qual é
a avaliação do Senhor para esse ano que está terminando na sua vida? E o que você vai fazer de diferente? Vai deixar passar a cega, passar o verão, vai deixar passar mais uma vez e continuar do mesmo jeito, ou vai tomar uma atitude? Baixe sua cabeça. Fale com Deus por alguns minutos. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Examine-se diante do Senhor. Examine seu coração. Examine suas prioridades. Examine seus atos. O Senhor está lhe dando mais uma chance. Mais uma oportunidade. Mas você precisa ter uma atitude.